Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, quem escuta com atenção sempre sai com algo que vale. Hoje vamos até Buenos Aires, na Argentina, onde as fachadas de mármore dos edifícios às vezes dizem muito menos do que o que acontece dentro das famílias. Vamos acompanhar Horácio, 46 anos, arquiteto que sacrificou 12 anos da própria vida para cuidar de uma sogra que nem sangue era sua. O que Verônica e Karina não sabiam é que a mãe que abandonaram havia preparado um segredo legal há 15 anos, e o único caminho para revelá-lo era uma velha caixa de madeira cheia de poeira. Fiquem até o fim. Quem sair antes vai perder o melhor. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado. E escreve aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha hoje. A gente lê tudo. Pronto, agora sim. Buenos Aires é assim, bela por fora, dura por dentro. Para quem não sabe, a capital argentina tem mais psicanalistas por habitante do que qualquer outra cidade do mundo. Dizem que os portenhos nascem com uma predisposição natural para examinar o que dói. Talvez seja por isso que Horácio sobreviveu ao que você vai ouvir agora. Ou talvez seja porque ele simplesmente não tinha outra opção. Horácio tinha 27 anos quando projetou seu primeiro edifício residencial em Buenos Aires. Um prédio de 12 andares no bairro de Palermo, com varanda em cada apartamento e luz natural nas escadas internas. Simples, mas era dele. Assinou o projeto com a letra firme de quem acabou de descobrir que é bom naquilo que faz. Era arquiteto de verdade. Não o tipo que redesenha banheiro de apartamento alugado e cobra como se fosse o Museu Guggenheim. O tipo que olha para um terreno vazio e vê estrutura onde ainda não existe nada. Tinha 3 projetos aprovados, uma carteira de clientes crescendo e um escritório em Cabalito que cheirava a café e grafite. A vida estava indo na direção certa. Guardem essa frase. Ela não dura muito. Aí ele conheceu Célia. Célia tinha 26 anos, olhos cor de mel e uma risada que fazia barulho até no fundo de um restaurante cheio. Trabalhava numa galeria de arte em San Telmo, o bairro mais antigo de Buenos Aires, onde os paralelepípedos nas ruas são os mesmos de 200 anos atrás, e os domingos têm cheiro de tango e empanada. O tipo de lugar que parece de filme, mas é real para quem mora lá. Se casaram 1 ano depois. Horácio tinha 28. A cerimônia foi pequena, num salão no bairro de Belgrano, com menos de 50 convidados e uma torta que desandou do lado direito, mas ninguém reclamou porque estava boa demais para isso. E junto com Célia vieram 3 coisas. A felicidade, o apartamento próprio em Núñez que financiaram juntos e Graciela. Graciela Montero tinha 60 anos quando Horácio entrou na família. Alta, de cabelos brancos curtos, com aquela postura de quem cresceu ouvindo que sentar ereto é questão de caráter. Era viúva há 10 anos. Administrava sozinha a empresa que o marido havia fundado, uma companhia de materiais de construção que atendia construtoras em toda a região metropolitana de Buenos Aires. Não era mulher fácil. Era mulher de caráter. 2 coisas bem diferentes como Horácio aprenderia. Na primeira vez que Horácio jantou na casa dela, Graciela serviu o prato sem perguntar o que ele queria, encheu o vinho sem olhar para ele e disse sem preâmbulo: "Minha filha sempre gostou de causas perdidas." Célia entrou com a salada naquele exato momento. "Mamá!" "Estou elogiando." Não estava. Prestem atenção nesse detalhe. Graciela não era uma mulher cruel. Era uma mulher que testava. Havia uma diferença enorme entre as 2 coisas, mas naquela noite, Horácio ainda não sabia disso. Nos meses seguintes, ele aprendeu a língua de Graciela. Cada comentário cortante era uma pergunta disfarçada. "Você aguentou? Segurou? Voltou na semana seguinte?" Horácio segurava, voltava e aparecia novamente com uma garrafa de Malbec que ela tomava sem agradecer. "Olha a frieza!" Mas havia algo acontecendo ali,
Um teste que Horácio ia passando sem saber que estava sendo avaliado. Verônica, a filha mais velha, tinha 7 anos a mais que Célia. Morava em Rosário. Trabalhava com relações públicas para uma empresa de eventos de luxo. Alta, elegante, com aquele tipo de roupa cara que parece simples até você ver a etiqueta. Visitava a mãe 3 vezes por ano com a pontualidade cirúrgica de quem cumpre obrigação marcada no calendário. Com o tempo, os clientes a puxaram para Buenos Aires e ela acabou se instalando num apartamento em Recoleta, o bairro que combina com o tipo de vida que ela queria mostrar que tinha. Carina, a filha do meio, 5 anos mais velha que Célia, havia se casado com um empresário chamado Roberto. Roberto tinha 62 anos, 3 empresas e um sorriso de quem comprou coisas mais caras do que aquele sorriso. Carina morava numa mansão em Nordelta, o condomínio fechado mais famoso da Argentina. E entre nós, Roberto era o tipo de homem que confunde amor com portfólio. Tinha Carina como tinha as empresas, pelo que rendia. Esse detalhe vai fazer muito sentido lá na frente. Isso aqui parece detalhe, mas não é. Nordelta é um enclave particular dentro da grande Buenos Aires, com suas próprias ruas, marinas artificiais, escolas e shoppings. As famílias que moram lá passam semanas sem precisar cruzar a cancela de entrada. Alguns chamam de paraíso. A Carina chamava de lar. E esse lar custos muito, dependia muito, e estava no nome do Roberto. Esse dado vai importar lá na frente. Nenhuma das duas visitava Graciela com frequência. Ligavam no aniversário, mandavam flores. Horácio observava tudo isso com o olho de arquiteto. Via a estrutura das relações, as rachaduras nas paredes, os andares que não conversavam entre si. A família Montero era um prédio bonito por fora, com problemas sérios de fundação. Quando Célia adoeceu, as rachaduras ficaram visíveis para todo mundo. Câncer de pâncreas. Estágio 4. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 4 anos. E que 4 anos? Horácio fechou o escritório em Cabalito 4 meses depois do diagnóstico. Não porque quis. Porque as contas não fechavam de nenhuma outra forma. Os tratamentos que o plano de saúde não cobria custavam o que ele faturava em 2 meses. Vendeu 2 dos seus 3 projetos aprovados para outros escritórios por bem menos do que valiam. Assinou os papéis sem negociar, porque Célia tinha consulta em 2 horas e ele precisava estar lá. Esse é o tipo de cálculo que ninguém te ensina a fazer. De um lado, o projeto que levou 1 ano para aprovar. Do outro, a mulher que você ama com febre há 3 dias. A decisão é óbvia, mas o custo é real. Notem o que Horácio fez nesse período. Não esperou a situação piorar para agir. Reorganizou as finanças antes de zerar. Renegociou contratos, escolheu o que importava e fez a transição de forma limpa. Isso não é fraqueza, é o oposto disso. Verônica veio ao velório. Carina também. Choraram. Disseram palavras bonitas. Depois foram embora e não voltaram a ligar. Célia morreu numa terça-feira de outubro. A mão de Horácio estava entre as dela. O quarto cheirava ao desinfetante hospitalar que ele havia aprendido a ignorar. Lá fora, Buenos Aires continuava igual a si mesma, barulhenta, indiferente, linda. Antes de ir, Célia disse 3 coisas: que o amava, que havia valido cada dia. E promete que não vai deixar minha mãe sozinha, Horácio. Ela parece dura, mas ela tem medo de morrer como eu estou morrendo. Horácio prometeu com a voz que sobrou. Essa promessa não era sentimental. Era uma promessa de arquiteto, do tipo que assina e coloca de pé, independente do terreno que cede no meio do caminho. 2 semanas depois do funeral de Célia, Graciela teve um derrame. Horácio a encontrou no chão do corredor às 6 da manhã, lado esquerdo paralisado, fala comprometida. Os médicos foram diretos, cuidados permanentes, sem previsão de melhora significativa. Ficou 3 semanas entre o hospital e a reabilitação.
Uma cuidadora diurna cobria enquanto Horácio corria atrás das alternativas. Ele ligou para Verônica. Horácio, tenho um evento importante esta semana que não posso cancelar. Contrata uma enfermeira e me avisa quando tiver novidade. Ligou para Karina. Que horror! Roberto está fechando um negócio enorme, não posso deixá-lo agora. Você está mais perto de qualquer forma. Mais perto. Olha o descaso. Como se cuidar da própria mãe fosse uma questão de quilometragem. Aqui, Horácio fez algo que vale registrar. Não foi direto para o quarto de hóspedes da sogra. Primeiro pesquisou casas de repouso. Visitou 3. Viu o que havia dentro de cada uma. Depois procurou Maurício Ferreira, o advogado que cuidava dos assuntos de Graciela havia quase 20 anos, para entender o que estava legalmente disponível para uma situação como aquela. Maurício era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, paletó de linho. O tipo de advogado que escolhe as palavras como peças de xadrez. Nada vai para o tabuleiro por acaso. Tinha o escritório num edifício clássico no microcentro de Buenos Aires, a poucos quarteirões da Casa Rosada. Horácio explicou a situação. Maurício escutou em silêncio completo durante 10 minutos. Fez 3 perguntas sobre a condição de Graciela. E no final disse apenas: Horácio, você tem toda a liberdade de escolher o caminho que achar melhor. Mas qualquer decisão que tomar daqui em diante, documente datas, valores, conversas, decisões. Documente absolutamente tudo. Foi um conselho estranho para aquele momento específico. Horácio achou que era precaução jurídica padrão de advogado cauteloso. Não era, mas naquela época ele ainda não sabia disso. Vendeu o apartamento em Núñez, comprou equipamentos médicos de segunda mão, instalou-se no quarto de hóspedes da casa de Graciela, no bairro de Vila del Parque. Adaptou a sala em espaço de cuidados. Começou a aprender o que não sabia assistindo a vídeos à noite depois que Graciela dormia. Para quem não conhece essa realidade, o cuidador familiar na Argentina não tem nenhum amparo legal formal. Não é reconhecido como profissão, não recebe salário, não acumula nenhum direito trabalhista. No Brasil, chamamos de cuidador informal, e a situação é a mesma. Invisível para o Estado, essencial para a família, inexistente para a lei. Os primeiros anos foram os mais duros. Graciela havia sido uma mulher acostumada a decidir tudo sozinha durante décadas. Agora não conseguia abrir uma garrafa. A frustração saía como podia. Silêncio longo, olhares duros, lágrimas que ela não queria que Horácio visse. Ele fingia não ver. Dava a ela a dignidade de chorar sem audiência. Cá entre nós, Graciela não tornava isso fácil. Não disse obrigado nos primeiros 2 anos. Não disse nada que se parecesse remotamente com gratidão. Mas Horácio havia aprendido a língua dela ainda quando Célia estava viva. E na língua de Graciela, você está aqui de novo, era o obrigado dela. Ele aceitou. Os recursos foram se esgotando com a velocidade das despesas médicas. Horácio tentou manter alguma atividade como arquiteto. Remodelações de apartamentos para conhecidos, desenho de fachadas para construtoras pequenas, serviços que cabiam nos buracos da rotina de cuidado. Acordava às 6 com Graciela, trabalhava enquanto ela descansava, parava quando ela precisava, dormia o que sobrava. Foi assim por 5 anos seguidos. Num dos primeiros invernos, Horácio encontrou uma caixa de papelão no fundo do armário de Graciela com coisas de Célia. Fotos de infância, cadernos escolares, um bilhetinho dobrado com letra de criança que dizia: Mamá, hoje aprendi que o céu tem a mesma cor dos seus olhos. Ficou sentado no chão do armário por 40 minutos com o bilhetinho na mão. Não chorou. Só ficou ali, segurando aquele papel pequeno, pensando na mulher que havia sido essa menina, que havia sido sua mulher, que havia morrido pedindo que ele ficasse. Era isso. Era por isso que estava ali. Guardou o bilhetinho no bolso da camisa, dormiu com ele naquela noite.
Na manhã seguinte acordou às 6 e foi banhar Graciela como todos os outros dias. Verônica ligava de 3 em 3 meses. Como está, mamã? Que bom. Beijos, Horácio, preciso correr. Karina mandava mensagem de texto. Espero que mamã esteja bem. Avisa se houver algo grave. Nunca enviaram dinheiro. Nunca perguntaram como estava Horácio. No 5º ano, ele fez algo que a maioria das pessoas na posição dele não teria coragem de fazer. Escreveu um e-mail para Verônica e Karina com um documento em anexo. Planilha detalhada. 12 meses de despesas mês a mês, medicamentos, equipamentos, alimentação especial, consultas, fisioterapia, total anual consolidado. E uma linha final. Contribuição das filhas de Graciela para o período. 0. Propôs que dividissem os custos em partes iguais dali em diante. Verônica respondeu em 3 dias. Horácio, entendo sua frustração. Mas você escolheu ficar. Ninguém te obrigou a isso. Se quiser uma divisão formal, minha sugestão é conversar com Maurício sobre o que a família pode ou não fazer legalmente. Karina não respondeu o e-mail. Naquela mesma semana, publicou uma foto em Punta del Este com uma taça de espumante na mão e a legenda Momentos que a vida nos dá. Olha a cara de pau. Horácio arquivou as respostas. Lembrou do conselho de Maurício. Continuou documentando tudo. Esse detalhe vai fazer sentido depois. No 7º ano, Verônica apareceu pessoalmente pela primeira e única vez em 12 anos. Chegou num sábado de manhã de táxi, de óculos escuros e casaco bege que custava o que Horácio gastava em 3 meses de medicamentos. Entrou na casa como quem entra num museu de história natural, olhando para os objetos com aquela mistura de curiosidade e repulsa de quem reconhece um mundo que não quer habitar. Deus, Horácio, isso aqui é muito pesado. Você não consegue contratar alguém? Ele explicou os valores, explicou o que o plano de saúde cobria e o que não cobria. Explicou com números o que 12 meses de cuidado profissional custariam. Repararam? Verônica ouviu a explicação com o celular na mão. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. O celular na mão enquanto alguém explica que a mãe dela está sendo cuidada com o dinheiro que acabou. O celular na mão é o gesto de quem está presente no corpo e ausente em tudo mais. No final, ela abriu a bolsa, tirou algumas notas e colocou sobre a mesa. É o que tenho em dinheiro vivo. Use no que precisar. Eram algumas notas de pesos argentinos. Naquele câmbio, menos do que uma semana de vitaminas para Graciela. Ficou 20 minutos. Disse que tinha um almoço importante. Foi embora. Graciela estava acordada durante toda a visita. Horácio foi até o quarto depois que Verônica saiu. A velha o olhava com aqueles olhos que ainda funcionavam perfeitamente, mesmo que o resto do corpo não obedecesse mais. Olhos que diziam muito mais do que a boca paralisada conseguia formar. Os ombros de Graciela relaxaram de forma lenta e deliberada, enquanto Horácio se sentava ao lado dela. Era a postura de quem acabou de ver uma confirmação que estava esperando. Esse detalhe importa. Karina foi pior no sentido mais exato da palavra. Nunca apareceu, nem uma vez em 12 anos. Mas publicava a vida nas redes sociais com a consistência de um programa de televisão. Karina em Cartagena. Karina num cruzeiro pelo Mediterrâneo. Karina num jantar de gala em Buenos Aires, a 30 minutos de carro da mãe que não conseguia segurar um copo. Toda aquela vida era bancada por Roberto. A mansão, as viagens, o colar das fotos. A Karina não trabalhava e nunca havia trabalhado depois do casamento. Havia apostado toda a segurança financeira num único número. E esse número atendia pelo nome de herança da mãe. Calculou errado, mas ainda não sabia disso. No 9º ano, Graciela desenvolveu pneumonia. Antibióticos específicos fora de cobertura, $480. Num período em que o câmbio argentino estava instável como sempre esteve na história do país.
Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. A Argentina acumulou mais de 10 crises econômicas graves nos últimos 100 anos. Inflação alta, congelamentos de conta, desvalorizações abruptas. O peso argentino não é moeda, é roleta. Famílias como a de Horácio viviam numa conta que nunca fechava de forma previsível. Horácio escreveu para Karina. Não um e-mail longo, uma mensagem direta. Karina, sua mãe está com pneumonia grave. Preciso de $480 para o antibiótico. Pode ajudar? 3 dias de silêncio. No quarto dia. Horácio, que situação horrível. Estamos em reforma na cozinha e o Roberto está muito estressado com os gastos desse mês. Mando energias positivas para mamar. Energias positivas. Se Graciela soubesse que o antibiótico que salvaria sua vida custava $480 e que a filha estava reformando a cozinha de uma mansão em Nordelta naquele exato mês, talvez não ficasse surpresa. Mas com certeza ficaria com vontade de reescrever o testamento naquela mesma tarde. Graciela esteve à beira da morte durante uma semana inteira. Horácio vendeu o computador onde guardava os projetos dos últimos 5 anos. Vendeu os programas de arquitetura que havia licenciado com o que sobrava da vida anterior. Conseguiu o dinheiro. Graciela sobreviveu. Vou dizer algo aqui que talvez doa em alguns ouvintes. Houve um momento, numa madrugada do 10º ano, em que Horácio pensou em ir embora. Não de forma dramática. Apenas o pensamento quieto de quem olha para a própria vida e faz as contas em silêncio. Ficou acordado até as 4 da manhã, olhando para o teto de um quarto que não era seu há 10 anos. Decidiu ficar. Não porque não tinha opção, porque era quem era. 12 anos depois, ninguém saberia disso. Mas Graciela sabia. No 10º ano, algo mudou em Graciela. Tornou-se mais calma. Mais contemplativa. Passava horas olhando pela janela do quarto que dava para o jardim pequeno que ela não conseguia mais caminhar. Às vezes tentava dizer algo, lutando com as palavras que a boca paralisada embaraçava na saída. Horácio se inclinava, tentava entender. Certa tarde, ela juntou forças e disse algo com uma nitidez que surpreendeu. Você viu? Elas não viram. Ele não entendeu completamente. Assentiu de qualquer forma, mas a frase ficou. No 11º ano, Maurício apareceu sem ser chamado. Bateu na porta numa tarde de quinta-feira. Horácio o recebeu na sala adaptada com os equipamentos médicos ao fundo. Maurício entrou, cumprimentou Horácio com a economia de palavras habitual, foi até o quarto de Graciela. Ficou lá dentro 40 minutos, saiu com uma pasta de documentos embaixo do braço e a expressão de sempre, completamente ilegível. Como ela está? Horácio perguntou. Lúcida. Sempre foi muito lúcida. Pausa. Para fins legais, precisei verificar isso pessoalmente. Horácio não entendeu o que fins legais significava naquele contexto. Maurício não explicou. Foi embora sem dizer mais nada. Não deixem isso passar. No 12º ano, o coração de Graciela começou a ceder. Os médicos foram claros. Semanas, talvez meses. Horácio ligou para Verônica. Você deveria vir, não tem muito tempo. Estou com um projeto importante, vou tentar. Não veio. Ligou para Karina. Sua mãe está morrendo. Você não vai se despedir? Karina chorou no telefone. Disse que ia reservar passagem. Não reservou. Graciela morreu numa quinta-feira de manhã, com a mão de Horácio na dela. Nenhuma das filhas estava presente. 3 dias antes, num momento de clareza que não combinava com o estado em que estava, ela havia juntado as últimas forças e dito com uma nitidez surpreendente. Quando não restar mais nada, Horácio, abre a caixa, só então. Ele achou que era a morfina. Concordou de qualquer forma. Ela fechou os olhos aliviada.
como quem acabou de entregar algo muito importante para alguém de confiança. O funeral foi organizado com o que restava na conta de Horácio: caixão simples, flores brancas baratas, um serviço discreto num velório no bairro de Vila del Parque. Verônica chegou de preto, maquiagem impecável, chapéu dramático como se fosse a cena final de um filme italiano. Karina veio com Roberto ao lado, que usava terno de linho e consultou o relógio 3 vezes durante o serviço. Karina usava um colar de pérolas que provavelmente custava mais que todo o funeral somado. Sabe o que é engraçado nisso tudo? O colar. A Karina foi ao enterro da mãe com joias que equivaliam a 6 meses de medicamentos da falecida. O Roberto consultou o relógio 3 vezes em 40 minutos. E ainda assim foram os dois que choraram mais alto. Choraram na frente dos presentes. Abraçaram conhecidos que mal sabiam o nome de Graciela. Publicaram nas redes com mensagens sobre amor eterno e saudade que nunca apareceu quando podia ter aparecido. Depois do enterro, evitaram Horácio. Ele ouviu Verônica dizer para uma prima: "Pobrezinho o Horácio, desperdiçou os melhores anos aqui. Que tristeza." Como se cuidar da mãe de Célia fosse um erro de gestão de carreira. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Essa frase, "pobrezinho o Horácio que desperdiçou a vida", foi dita pela mulher que naquele momento herdava 8 milhões de dólares e ainda não sabia que ia precisar de cada centavo para pagar os advogados que tentariam, sem sucesso, reverter o que estava dentro de uma caixinha velha. A ironia da vida às vezes não precisa de comentário, só de paciência. Uma semana depois, chegou a convocação para a leitura do testamento. O escritório de Maurício ficava num edifício clássico no microcentro de Buenos Aires. Horácio chegou 20 minutos antes. Colocou o único terno que tinha, já largo porque havia perdido quase 12 quilos nos últimos anos. Não tinha expectativas, queria que tudo terminasse. Queria poder dormir sem ouvir a respiração de outra pessoa no quarto ao lado. Verônica e Karina chegaram juntas, meia hora depois do horário. Verônica de marfim, bolsa de couro italiano, perfume que chegou antes dela. Karina de vestido champanhe, salto que fazia barulho no piso de mármore como uma contagem regressiva. Não cumprimentaram Horácio. Se sentaram do outro lado da mesa de reuniões, conversando entre si, revisando o telefone. Maurício entrou com uma pasta grossa. Fechou a porta. Sua expressão era a de quem vai cumprir um trabalho que será difícil para todos os presentes de formas diferentes. Começou a ler. A empresa familiar. Construtora Monteiro. Avaliada em 8 milhões de dólares. Para Verônica. 5 propriedades comerciais na capital, mais uma conta de investimentos de 3 milhões e 200 mil dólares para Karina. Joias, obras de arte, coleção de antiguidades, divididas entre as 2 filhas. A casa de Vila del Parque, onde Horácio havia morado e cuidado de Graciela por 12 anos. Também para Verônica. Horácio escutava como quem escuta a chuva. Não sentiu raiva. Não sentiu surpresa. Sentiu um vazio fundo e frio, do tipo que acontece quando o corpo decide que já carregou o suficiente por hoje. Maurício fez uma pausa. Tomou o ar de um jeito específico. O tipo de pausa que advogados fazem quando o que vem a seguir é diferente do que veio antes. E para Horácio, esposo da minha falecida filha Célia, Verônica e Karina levantaram os olhos do telefone. Deixo a caixa de madeira que está no meu quarto, ao lado da janela. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Depois, a risada de Verônica encheu a sala. Karina dobrou sobre a mesa, ombros sacudindo. Uma caixa? Sério? Verônica mal conseguia falar. Mamá tinha mesmo senso de humor. Tinha sim. Um senso de humor preciso como um relógio suíço, calculado com 15 anos de antecedência, registrado em cartório. O tipo de piada que você só entende quando é tarde demais para rir junto.
Maurício não riu. Olhou diretamente para Horácio por um segundo fugaz. Naquele segundo, havia algo nos olhos dele que não era pena. Não era surpresa. Era o olhar de quem conhece o final da história e está esperando que o outro chegue lá. Mas Horácio estava olhando para as próprias mãos. Unhas quebradas, calos nas palmas, cicatrizes de queimaduras de cozinhar apressado. As mãos de um homem que havia trabalhado até o osso por 12 anos. E agora, essas mãos não receberiam nada. Verônica enxugou as lágrimas de tanto rir com o lenço de seda. Pobrezinho! 12 anos cuidando de mamá para terminar com uma caixinha velha. Karina, ainda rindo. Deve ter cartas de amor antigas. Que romântico! Maurício carraspeou com força. Se me permitem continuar. As risas foram se apagando. Assinaram documentos. Verônica e Karina assinavam com entusiasmo, perguntando sobre datas de transferência e prazos de posse das propriedades. Horácio assinou onde mandaram, sem ler, sem importar. Quando terminou, Verônica se levantou, alisou o terno marfim e olhou para Horácio pela primeira vez em toda a reunião. Horácio, precisamos que você desocupe a casa o quanto antes. Vou colocá-la à venda. 2 semanas é razoável. 2 semanas. A casa onde Célia havia crescido. A casa onde Graciela havia morrido com a mão de Horácio. A casa onde 12 anos de uma vida inteira haviam ficado guardados nas paredes. 2 semanas para apagar tudo isso. E para onde eu vou? A voz saiu rouca. Verônica deu de ombros. Não sei, Horácio. Há apartamentos baratos na Grande Buenos Aires. Ou algum amigo pode te receber enquanto você se organiza. Amigos. Fazia anos que Horácio não tinha tempo para amigos. Eles foram se afastando quando a vida virou uma rotina de medicamentos, noites sem dormir e semanas que se pareciam com as semanas anteriores. Karina acrescentou sem levantar os olhos do telefone. Poderíamos dar algum dinheiro para ajudar. Uma quantia para você começar. Verônica olhou para ela. Karina, não exagere. Uma esmola. Depois de 12 anos. Maurício interveio com a voz controlada, mas tensa. Senhoras, talvez seja melhor discutir isso noutra ocasião. Horácio acabou de perder alguém. Verônica o silenciou com um olhar que não deixava espaço para réplica. Maurício, isso é assunto de família. Pegaram as pastas de couro, os documentos perfeitamente organizados, as bolsas que custavam o que Horácio não tinha. Antes de sair, Verônica parou na porta. A caixa que mamá te deixou está no quarto dela. Leva quando for embora. Não quero na minha propriedade. Saíram. O som dos saltos foi desaparecendo pelo corredor de mármore. Maurício e Horácio ficaram sozinhos naquela sala fria. O advogado guardou os documentos devagar demais, como quem está esperando que algo aconteça ou que alguém fale primeiro. Finalmente disse, com aquele cuidado de quem pesa cada palavra antes de soltá-la: Horácio, lamento muito. Horácio não respondeu. Graciela era uma mulher muito particular. Pausa longa. Muito particular. E então, quase como se fosse um pensamento que escapou em voz alta: a caixa, não a perca. Horácio levantou os olhos. Mas Maurício já estava de pé, maletim na mão, expressão ilegível de volta no lugar. Saiu. E Horácio ficou ali, sozinho na sala de reuniões de um advogado que havia dito 3 palavras que não faziam sentido para um homem que havia perdido tudo. A caixa, não a perca. Horácio voltou à casa de Vila del Parque pela última vez naquela mesma tarde. Caminhou pelos cômodos devagar, como arquiteto que faz uma vistoria final antes da demolição. A sala adaptada com os equipamentos médicos. A cozinha onde havia aprendido a cozinhar 30 receitas diferentes com menos de 20 pesos. O corredor onde havia encontrado Graciela no chão 12 anos atrás. O quarto de hóspedes que virou o quarto dele, com o colchão que afundava do lado direito, e ele nunca trocou porque havia coisas mais importantes para comprar.
As paredes guardavam histórias que ninguém mais saberia contar. Entrou no quarto de Graciela. Estava como havia ficado depois da morte dela. Cama por fazer, frascos de medicamento enfileirados na mesa de cabeceira, a janela que dava para o jardim com as plantas que ela não conseguia mais tocar, mas insistia em observar. E ali, ao lado da janela, sobre uma mesa baixa, estava a caixa. Era maior do que Horácio havia imaginado de longe. Uns 60 centímetros de comprimento, 30 de largura, 20 de altura. Madeira escura, envelhecida, com o verniz descascado nas quinas. Tinha gravuras na tampa, padrões geométricos que o tempo havia desgastado, mas não apagado. Quando levantou, calculou uns 5 quilos. Algo sólido traqueteou lá dentro. Não abriu. Não sentiu curiosidade naquele momento. Sentiu apenas o peso do objeto entre as mãos e o peso maior de tudo o que aquele dia havia custado. Embalou as poucas coisas que eram suas. Roupas, alguns livros, fotografias de Célia, os rolos de projetos arquitetônicos de uma carreira que havia existido antes de tudo isso. Uma mala com rodinhas que chiaçam. 3 caixas de papelão. 12 anos de vida reduzidos ao que um sedã de 2008 conseguia carregar. A caixa de madeira foi para o banco do passageiro. Horácio colocou o cinto de segurança nela antes de apertar o próprio. O instinto chega antes da razão. Tem coisas que a gente protege sem entender por quê. Essa é uma delas. Saiu de Vila Del Parque sem olhar pelo retrovisor. Os dias seguintes foram a versão adulta e sem drama de um naufrágio. Hotéis baratos custavam mais do que a esmola das irmãs cobria em 4 dias. Horácio fez as contas numa folha dobrada que guardou no porta-luvas. Combustível, comida mínima, eventualidades. O dinheiro durava pouco. Depois disso, 0. Procurou trabalho com a metodologia de quem ainda acredita que o mercado vai reconhecer o que tem diante dele. Visitou 3 escritórios de arquitetura com o portfólio impresso. O papel já estava amarelado nas bordas. Os projetos eram bons, eram reais, eram assinados por ele, mas os softwares que ele dominava tinham 2 gerações de atraso. O mercado atual não falava mais a língua dos projetos de 12 anos atrás. Você conhece o Revit, o BIM, o ArchiCAD na versão atual? Não conhecia. Tentou lojas, restaurantes, depósitos. Numa obra no bairro de Cabalito, o encarregado olhou para ele com aquela franqueza que os homens práticos têm. Amigo, você parece cansado. A gente precisa de gente que aguente 8 horas em pé, sem ofensa. Sem ofensa. A bateria do carro morreu numa manhã de segunda-feira num estacionamento público perto do Parque Centenário. Um mecânico de um talher próximo veio ver, sacudiu a cabeça e deu o diagnóstico com a economia de quem já deu esse diagnóstico muitas vezes. Bateria morta, alternador a caminho de morrer também. Arrumar direito custava mais do que Horácio tinha. A bateria usada que duraria 1 ou 2 meses, se tivesse sorte, custava quase tudo. Horácio tinha 95. Pagou a bateria. O mecânico fez o descoento sem que Horácio pedisse. Devolveu o troco com a cabeça baixa. Suerte, hermano. Sobrou o equivalente a um pão. Isso era tudo o que havia entre Horácio e a rua completa. Aqui tem um dado que o brasileiro talvez não saiba. Em Buenos Aires, como na maioria das capitais latino-americanas, existe uma população enorme de pessoas que perderam tudo menos o carro, e o carro virou a última fronteira entre elas e a rua completa. Uma forma invisível de população em situação de rua, dormindo em sedãs, acordando com o pescoço torto, invisíveis para quem passa. Horácio havia atravessado essa fronteira sem perceber exatamente quando. Dormia no banco traseiro, com o assento reclinado. Cobria-se com um casaco de lã que havia sido de inverno de Buenos Aires, e agora era de tudo. Cada manhã, acordava com o pescoço torto e os óculos embaçados de respirar no espaço fechado. Comia pão.
Água das fontes do parque. Uma vez um café instantâneo de 60 centavos, só para ter algo quente no estômago. O telefone foi cortado no 12º dia sem pagamento. Sem telefone, sem endereço, sem referências recentes. Horácio havia se tornado invisível para o mercado de trabalho formal. O tipo de invisibilidade que não acontece de uma vez, acontece por acumulação de pequenas portas que vão fechando uma por dia, até que de repente você olha em volta e não tem mais nenhuma aberta. Numa tarde, caminhando pelo centro para economizar gasolina, viu Karina. Saía de uma boutique no bairro de Recoleta com sacolas em ambas as mãos. Vestido cor champanhe, salto alto, duas amigas rindo ao lado dela. Radiante, sem uma sombra de preocupação no rosto. Horácio parou na calçada. Considerou atravessar a rua. Considerou explicar a situação. Considerou pedir ajuda. Então, ouviu o que Karina dizia para as amigas. A venda da casa de mamá fechou em 2 milhões. Verônica agora tem quase 10 no total. Eu chego nos 5 facilmente com os rendimentos dos investimentos. É incrível como tudo se resolveu. As amigas exclamaram. Karina passou a menos de 3 metros de Horácio. Olhou na direção dele por meio segundo. Não o reconheceu. Ou reconheceu e escolheu não ver. Horácio se afastou devagar, antes que qualquer coisa no rosto dele entregasse alguma coisa. Levou 2 horas caminhando para chegar de volta ao estacionamento. Cada quarteirão era um pensamento diferente que chegava ao mesmo lugar. 10 milhões, 5 milhões, uma esmola de esmola. E agora, o equivalente a um pão no porta-luvas de um carro que morria devagar. Essa noite foi diferente das outras. Não por drama, por clareza. Horácio ficou sentado no banco do motorista por um longo tempo olhando para o para-brisa. Lá fora, o parque estava quieto. 2 famílias num banco de praça. Um cachorro velho dormindo perto do canteiro. A cidade continuando. Então, olhou para o banco do passageiro. A caixa estava ali, com o cinto de segurança ainda apertado. As palavras de Graciela voltaram com uma precisão que não tinha nada de alucinação. Quando não restar mais nada, abre a caixa. Só então. Horácio olhou em volta. O carro não arrancaria numa semana. O telefone estava morto. A conta tinha 0. Não havia amigos para chamar, escritórios para tentar, portas para bater. Não restava nada. Não no sentido poético, no sentido literal, contável, verificável. Era isso, era o momento. Mas então, e esse é o detalhe que define quem Horácio era, ele não abriu a caixa imediatamente. Ficou sentado mais 20 minutos pensando se havia alguma ação que ainda não havia tomado. Alguma porta que não havia tentado. Algum recurso que havia ignorado por orgulho ou por cansaço. Não havia. Só então tirou o cinto de segurança da caixa. O fecho de metal estava enferrujado de anos sem uso. Horácio aplicou pressão com o polegar até o pestilo ceder. Crocitou. Abriu. O cheiro chegou primeiro. Papel velho, madeira fechada, tempo comprimido. Dentro havia documentos, envelopes, pastas amareladas, uma carta em cima de tudo, com uma etiqueta manuscrita na letra trêmula de Graciela. Para Horácio. Ler primeiro. Ele abriu sob a luz fraca do poste que iluminava o estacionamento. A letra era firme demais para ser recente. Graciela havia escrito isso antes do derrame, antes de perder o lado esquerdo do corpo, antes de perder a voz que comandou uma empresa por décadas. Horácio começou a ler. Querido Horácio, se você está lendo isso, significa que já fui. Significa que você cumpriu a promessa que fez para Célia. Significa que minhas filhas fizeram exatamente o que eu esperava que fizessem. Nada. Eu te deixei esta caixa no testamento público sabendo que Verônica e Karina iriam rir. Precisava que rissem. Precisava que mostrassem o que são diante de testemunhas, diante do advogado, diante de você.
Precisava que você visse com total clareza contra o que está se colocando a partir de agora. Porque o que vem a seguir muda tudo. Horácio parou de respirar por alguns segundos. Continuou. 15 anos atrás, quando Célia ainda estava viva e você estava construindo os seus primeiros projetos em Palermo, tomei uma decisão. Transferi 60% das ações da construtora Montero para um fideicomisso irrevogável. Esse fideicomisso leva seu nome, Horácio. Foi formalizado em cartório, registrado no Registro Público de Comércio, com 3 notários independentes presentes e avaliação psiquiátrica, confirmando minha plena capacidade no momento da assinatura. Não sabia o que o futuro traria. Não sabia que Célia partiria tão cedo. Não sabia se você ficaria quando eu adoecesse. Ninguém planeja o futuro com essa precisão. O que eu sabia era quem você era naquele momento. Um homem que amava minha filha de verdade, que a defendia sem esperar nada em troca, que aparecia toda semana com uma garrafa de vinho para uma sogra que nunca disse obrigado. Esse tipo de caráter não muda. Eu apostei nisso. Apostei em você, não num resultado. O fideicomisso permaneceu inativo até minha morte. O testamento que Maurício leu era verdadeiro. Verônica herdou a empresa. Mas ela herdou apenas 40% das ações. Você tem os outros 60%. Você é o acionista majoritário. Você controla tudo. Aqui Horácio precisou reler. 3 vezes. 60%. Acionista majoritário. A empresa estava avaliada em 8 milhões de dólares. 60% disso eram 4 milhões e 800 mil dólares. Para quem não conhece o termo, o fideicomisso irrevogável é um instrumento legal que transfere um ativo para um beneficiário de forma definitiva, sem possibilidade de cancelamento pelo cedente. No Brasil, o equivalente mais próximo seria a doação com cláusula de inalienabilidade. A diferença crucial: uma vez registrado, não pode ser desfeito, nem por advogado caro, nem por filho que chegou atrasado ao jogo. Mãos trêmulas. Ele tirou o próximo documento da caixa. Era oficial. Papel timbrado do notário. Selos com data. Assinaturas reconhecidas. Datado de 15 anos atrás, quando Horácio tinha 31 anos e mal conhecia a família Montero. O nome dele estava ali, em negrito, em documentos legais que tinham o peso de 1 década e meia de planejamento cuidadoso. Continuou tirando papéis. Certificados de ações. Registros do Registro Público de Comércio, cópias autenticadas e mais cartas de Graciela, cada uma mais específica que a anterior. Sei que Verônica e Karina te desprezaram porque você não tinha sobrenome, não tinha herança, não tinha berço. Vi tudo. Vi também o que elas não viram, um homem que amava minha filha de verdade. Um homem disposto a sacrificar tudo por cuidar de uma velha difícil que nem era sua obrigação. Vi decência, vi honra, coisas que minhas próprias filhas nunca tiveram. Por isso fiz isso. Não por caridade, por justiça. Outra carta explicava os detalhes operacionais. Maurício sabe de tudo. Ele estruturou o fideicomisso sob minhas instruções há 15 anos e guardou silêncio durante todo esse tempo porque eu pedi. O testamento público era o cenário visível. O fideicomisso era o real. Verônica herdou a empresa, sim, mas sem poder real. Sem tua assinatura, ela não pode tomar nenhuma decisão relevante. Não pode vender, não pode fusionar, não pode contratar ou demitir diretores. Ela não sabe disso ainda. O fideicomisso se ativa automaticamente 30 dias após minha morte. Maurício tem instrução de notificar todas as partes nesse momento. Mas tu podes reclamá-lo antes, apresentando esses documentos. 30 dias após a morte. Já haviam passado algumas semanas desde o testamento. O fideicomisso já estava ativo. Horácio era legalmente o acionista majoritário da construtora Montero há semanas. E estava sentado num carro parado num estacionamento público sem ter nada para comer. A última coisa que tirou da caixa foi um envelope grosso marcado como evidência. Abriu.
Dentro havia cópias de e-mails, contratos, laudos médicos, documentos que mostravam que Verônica e Karina haviam tentado, 8 anos atrás, declarar Graciela mentalmente incapaz para assumir o controle de seus bens antes de sua morte. Haviam contratado advogados, haviam procurado médicos dispostos a assinar avaliações falsas. Haviam montado um dossiê completo para interditar a própria mãe enquanto ela ainda estava viva e lúcida. Graciela havia descoberto cada detalhe e havia arquivado absolutamente tudo. Esse detalhe não é pequeno. Esse é o nível de frieza que diferencia quem rouba uma herança de quem planeja uma. Gravem esse instante. Horácio ficou no estacionamento até às 3 da manhã, relendo cada documento, cada carta, cada detalhe. O cérebro tentava processar o que os olhos confirmavam. Era real. Os selos eram reais. As assinaturas eram autênticas. Os registros tinham número de protocolo verificável. Isso não era uma alucinação de fome. Era justiça com endereço, data e número de registro. Quando o sol começou a clarear o horizonte de Buenos Aires, Horácio tomou a primeira decisão ativa da história. Não esperou. Dirigiu até a biblioteca pública do bairro de Palermo, que abria às 8. Usou a conexão de internet gratuita para pesquisar a construtora Montero. A empresa seguia operando. Verônica havia assumido como diretora executiva, dava entrevistas para publicações do setor, falava sobre o legado da mãe e os planos de expansão com a desenvoltura de quem se acostumou a não dever explicações. Cada palavra enchia o estômago mais do que o pão que ele não havia comido. Depois procurou o número do escritório de Maurício. Anotou num papel. Pediu o telefone emprestado a um funcionário da biblioteca, alegando uma emergência. Discou. A secretária atendeu. Preciso falar com o Dr. Maurício Ferreira. É urgente. Meu nome é Horácio. Pausa. Horácio? Um momento, por favor. Maurício atendeu 30 segundos depois. A voz dele soava aliviada de uma forma que não combinou com o tom profissional habitual, como quem estava esperando essa ligação há semanas. Horácio, graças a Deus. Abri a caixa. Já era a hora. Você leu tudo? Preciso que você confirme que é real, que não é um erro. É completamente real. Você é o acionista majoritário da construtora Montero. O fideicomisso se ativou faz dias. Tenho obrigação legal de processar sua reclamação formal. Uma pausa curta. Onde você está? Precisamos nos reunir hoje. Horácio deu o endereço da biblioteca. Estou lá em 1 hora. Horácio foi ao banheiro da biblioteca. Se olhou no espelho. Barba de 2 semanas. Olhos fundos. Roupa que cheirava ao que cheirava. O rosto de um homem que havia chegado ao fundo de um poço que ele mesmo não havia cavado. Lavou o rosto. Penteou o cabelo com os dedos. Fez o que era possível fazer com o que havia. Depois ficou parado olhando para o próprio reflexo por um momento longo. Esse aqui tinha sobrevivido. Maurício chegou num carro preto discreto. Viu Horácio nos degraus da biblioteca e não mostrou surpresa nenhuma diante da aparência. Só abriu a porta do passageiro. Sobe, vamos falar no escritório. O trajeto foi silencioso. Horácio olhava pela janela para Buenos Aires passando. Os mesmos quarteirões que havia percorrido a pé nas últimas semanas pareciam diferentes vistos de dentro de um carro com ar-condicionado e banco de couro. Na sala de reuniões do escritório, Maurício fechou a porta e ficou de pé. Primeiro quero me desculpar. Tentei te contactar 2 vezes na semana seguinte ao testamento. O número que eu tinha estava fora de serviço. O telefone foi cortado. Eu soube disso depois. Maurício abriu uma pasta. O instrumento do fideicomisso estabelecia que minha obrigação de notificação formal se ativava mediante contato do beneficiário ou após 30 dias da morte. Graciela estruturou assim propositalmente. Ela queria que você viesse até mim, não o contrário. Pausa. Mas isso não me absolve da obrigação moral de ter tentado mais.
Devia ter ido pessoalmente à casa. Por que não foi? Porque Graciela foi muito específica numa carta que me deixou com instruções seladas. Dizia que você precisava viver a humilhação primeiro, que só assim entenderia realmente o que estava enfrentando. Pausa mais longa. E que só assim saberia usar o que ela te dava sem ser pela raiva. Horácio ficou em silêncio por um momento mais longo do que Maurício esperava. Ela me fez passar fome de propósito. Sim, eu quase não saí do outro lado. Eu sei. E ela sabia que esse era o risco. A raiva chegou devagar, como chegam as coisas que a gente segurou tempo demais. Não era raiva de Verônica ou de Karina. Era a raiva de Graciela, da mulher que havia planejado cada detalhe com uma frieza que confundia com cuidado, que havia deixado um homem dormir num carro com fome calculada. Horácio ficou com essa raiva por alguns segundos. Deixou ela existir. Não a afastou. Depois pensou no bilhetinho dobrado que havia encontrado no armário dela anos atrás. Na criança que havia escrito que o céu tinha a cor dos olhos da mãe. Na mulher que aquela criança havia se tornado, capaz de amar com dureza e precisão em partes iguais. A raiva não foi embora, mas fez espaço para outra coisa. Ela te provou pela última vez. Maurício se sentou. E na carta que ela me deixou, havia uma linha específica sobre isso. Posso te mostrar depois. Ela escreveu que sabia que era cruel, que havia noites em que acordava pensando se estava certa, que nunca teve certeza, só confiança. Esse não é um comentário que merece julgamento fácil. Graciela tomou uma decisão dura. Pode-se discutir se era necessária, mas ela conhecia as filhas que havia criado e conhecia Horácio. E calculou que ele chegaria até aqui. Calculou certo. O que acontece agora? Agora apresentamos a documentação do fideicomisso à diretoria da construtora Montero. Notificamos oficialmente a Verônica de que você é o acionista majoritário. E começamos o processo de reestruturação. Maurício organizou os papéis. Verônica vai lutar, vai contratar advogados caros, vai alegar que o fideicomisso é fraude, que Graciela estava com a capacidade comprometida, que você a manipulou. E a evidência que está na caixa? Maurício sorriu levemente. O primeiro sorriso em todo o tempo que Horácio o conhecia. Essa é nossa arma definitiva. Se elas escalam juridicamente, apresentamos os documentos provando que tentaram interditar a própria mãe com laudos falsos. Qualquer juiz destruiria o caso delas. Qualquer publicação de negócios destruiria a reputação delas. Elas sabem disso. Quando souberem que temos isso, vão recuar. Passaram as 2 horas seguintes preparando a reclamação formal. Maurício chamou um paralegal. Documentos foram autenticados, copiados, catalogados. Horácio assinou onde assinou, dessa vez lendo tudo. No fim da tarde, Maurício abriu um armário no escritório. Tenho roupas aqui para situações inesperadas. Use o banheiro. Tenho o que precisa. Horácio se banhou, se barbeou com uma gilete descartável, se vestiu com um terno que ficava um pouco largo, mas era de linho e estava limpo. Quando se olhou no espelho do banheiro do escritório, reconheceu alguém que havia sumido há semanas. Pronto, disse Maurício quando Horácio saiu. Agora você parece o que é. Foram direto para a sede da construtora Montero. O edifício ficava na Avenida Corrientes, 10 andares de vidro e concreto que Graciela havia mandado construir nos anos 90. Horácio havia passado diante dele muitas vezes sem nunca entrar. Agora entrava pela porta principal com Maurício ao lado e uma pasta com documentos que valiam milhões. A sala de diretoria estava no 10º andar, vista para a cidade. Mesa longa de madeira escura, 5 membros da diretoria já sentados. E no topo da mesa, Verônica. Terno cinza perla, cabelo preso, maquiagem do tipo que custou tempo e dinheiro,
A postura de diretora executiva que havia estado praticando por 2 semanas como quem experimenta um cargo antes de comprá-lo. Quando viu Horácio entrar, a expressão dela passou por 3 estágios em menos de 2 segundos. Confusão, reconhecimento, desprezo. Eu não devia rir. Mas a postura de diretora executiva que ela havia praticado por 2 semanas como quem ensaia um papel, ombros para trás, queixo levantado, a cadeira do topo da mesa ocupada com a naturalidade de quem chegou na véspera. Essa postura vacilou exatamente 1 segundo antes de a boca dela abrir. O que ele está fazendo aqui? Esta é uma reunião privada da diretoria. Maurício colocou o maletim sobre a mesa com cuidado. Horácio está aqui porque é o acionista majoritário desta empresa. Tem direito legal de estar presente em todas as reuniões. O silêncio que seguiu foi o tipo que tem peso. Maurício abriu o maletim e começou a distribuir cópias dos documentos para cada membro da diretoria. Há 15 anos, Graciela Montero estabeleceu um fideicomisso irrevogável, transferindo 60% das ações da construtora Montero para Horácio. O fideicomisso se ativou automaticamente 30 dias após seu falecimento. Aqui estão os documentos certificados, as assinaturas notariais, os registros no Registro Público de Comércio. Tudo está em ordem e é juridicamente incontestável. Os membros da diretoria pegaram as cópias e começaram a ler. Verônica se levantou. Isso é absurdo. É fraude. Minha mãe estava com a capacidade comprometida. O fideicomisso foi assinado há 15 anos, respondeu Maurício sem elevar a voz. Quando sua mãe tinha 62 anos e estava em plena capacidade. Temos 3 avaliações médicas independentes da época, as assinaturas de 3 notários e registros que você pode verificar em qualquer cartório da cidade. Você a manipulou. O dedo de Verônica apontou para Horácio. Aproveitou que ela estava vulnerável depois de perder a Célia. Horácio se levantou. A voz saiu firme, mais firme do que ele esperava. Quando Graciela assinou esse fideicomisso, eu tinha 31 anos. Célia estava viva e saudável. Estávamos casados há 3 anos. Eu tinha um escritório em Cabalito e projetos aprovados em Palermo. Não tinha interesse no dinheiro da sua mãe porque nem sabia que esse fideicomisso existia. Soube 2 dias atrás. Pausa. Quem ficou do lado de Graciela nos últimos 12 anos não foi por interesse. Se fosse por interesse, teria ido embora muito antes. Um dos membros da diretoria, um homem de uns 70 anos chamado Sr. Bergoglio, colocou os documentos sobre a mesa. Maurício, pode garantir a autenticidade disso tudo? Absolutamente. Podem contratar seus próprios advogados para verificar. Posso garantir que não encontrarão nenhuma irregularidade. Verônica bateu a palma da mão na mesa. Não vou aceitar isso. Vou lutar até o final. Tenho os melhores advogados da cidade. Maurício abriu uma segunda pasta. Antes de tomar essa decisão, há algo mais que você precisa saber. Distribuiu mais cópias. Também temos documentação completa sobre a tentativa de vocês, você e Karina, de declarar Graciela mentalmente incapaz há 8 anos. Tentativa que incluía contato com médicos para a emissão de laudos fraudulentos. A cor saiu do rosto de Verônica em tempo real. O Sr. Bergoglio olhou para os documentos. Depois, olhou para Verônica. Não disse nada. Maurício continuou, controlado como sempre. Se isso chega aos tribunais, torna-se público. Imagine as manchetes. Filhas tentaram interditar mãe com laudos falsos para roubar o patrimônio antes da morte. Sua reputação no mercado, Verônica. Seus clientes de relações públicas. As portas que hoje se abrem para você. Verônica estava de pé, mas os joelhos não pareciam seguros. Foco aqui. Esse é o momento onde a postura de Verônica diz tudo. Os ombros que até 1 minuto atrás estavam para trás, postura de C e O, começaram a ceder. As mãos que estavam abertas sobre a mesa
foram se fechando devagar. O corpo inteiro de quem foi construído sobre uma premissa falsa e acabou de ver a base desaparecer. O que você quer, Horácio? A pergunta saiu diferente de tudo que havia saído da boca de Verônica até agora. Não era arrogância. Não era condescendência. Era a pergunta de quem está negociando com quem tem o poder. Horácio ficou quieto por um momento, porque havia uma versão dessa resposta que ele havia pensado durante 2 dias no estacionamento. Uma versão que destruía tudo, que usava cada documento como um projétil, que desfazia 12 anos de humilhação em câmera lenta. Mas havia também a última carta de Graciela. Não uses este poder para vingança, usa-o para a justiça. Quero o que me pertence legalmente. Quero que a vontade de Graciela seja respeitada. Fez uma pausa. E quero sua renúncia ao cargo de diretora executiva. Verônica abriu a boca. Você pode manter seus 40% de ações. Receberá dividendos, mas não terá poder operacional sobre a empresa. Você vai me destruir depois de tudo que você fez. Horácio a interrompeu com calma. 12 anos sem aparecer, sem mandar dinheiro, sem perguntar como eu estava, rindo de mim no testamento, me dando 2 semanas para sair da casa onde cuidei da sua mãe. Pausa. Não estou te destruindo, Verônica. Estou tomando o que é meu e sendo generoso com o que sobra. O Sr. Bergoglio falou. Proponho que votemos. Como acionista com 60%, o voto do Sr. Horácio é suficiente para qualquer decisão desta diretoria. Maurício assentiu. Correto. Verônica olhou para os membros da diretoria, um por um. Nenhum evitou o olhar. Nenhum se moveu para apoiá-la. Sentou. Os documentos de transferência de poder foram preparados e assinados naquela tarde. Quando a reunião terminou, Verônica saiu sem dizer uma palavra. O som dos saltos no corredor foi se apagando. O Sr. Bergoglio se aproximou de Horácio. Seja bem-vindo, Sr. Horácio. Graciela falava muito do senhor nas reuniões antes de adoecer. Dizia que o senhor era o único homem decente que havia entrado nessa família. Uma pausa. Agora entendo por que ela confiou o que confiou. Quando saíram do edifício, Maurício foi direto para o carro. Horácio ficou parado na calçada da Avenida Corrientes por alguns segundos. O trânsito passava. A cidade era a mesma. O mesmo barulho, o mesmo asfalto, as mesmas pessoas que não sabiam quem era Horácio e não precisavam saber. 48 horas atrás, ele havia comido meio pão sentado no banco traseiro de um carro morto. Agora estava na calçada em frente à empresa que controlava. O cérebro não processa isso de uma vez. Não é assim que funciona. A virada financeira estava nos documentos assinados, nos registros, no nome dele nos sistemas. Mas o corpo ainda estava no estacionamento. Ainda sentia o frio do vidro embaçado. Ainda sentia o peso da caixa no colo. Maurício apareceu ao lado dele. Tudo bem? Estou tentando acreditar que é real. É real. Uma pausa. Vai levar alguns dias para o sistema nervoso entender o que a razão já sabe. É assim. Entraram no carro em silêncio. Essa noite, Maurício levou Horácio a um banco. Como acionista majoritário, havia linhas de crédito corporativo disponíveis. O gerente, depois de revisar a documentação, aprovou uma transferência imediata para uma conta nova. Uma conta que levava o nome de Horácio, o mesmo nome que há 2 semanas não tinha o equivalente a um pão. O gerente entregou um cartão temporário. Os fundos estão disponíveis em 1 hora, Sr. Horácio. Sr. Horácio. Naquela mesma tarde, Horácio comprou um chip novo. O número antigo havia morrido junto com os meses de rua. Esse era o primeiro número de uma vida que estava recomeçando. Maurício reservou uma suíte num hotel no bairro de Recoleta. Foram a uma loja de roupas no caminho. Horácio escolheu 3 ternos, camisas, sapatos.
Quando chegou o momento de pagar, colocou o cartão novo na maquininha. Funcionou. O vendedor sorriu. Horácio olhou para o comprovante. Fazia 2 semanas que ele não comia direito. No quarto do hotel, ficou parado no meio da sala por um tempo. Cama enorme, banheiro com banheira, vista para a Avenida Alvear. O tipo de quarto que existe no mesmo planeta, onde há 2 dias ele dormia no banco traseiro de um sedã. Encheu a banheira com água quente. Se deitou dentro, fechou os olhos. Pensou em Célia. As lágrimas vieram de um lugar diferente das outras vezes. Não eram de desespero. Eram do tipo que sai quando algo que esteve comprimido por tempo demais finalmente encontra espaço para respirar. Pediu comida no serviço de quarto. Comeu devagar, como quem foi orientado a comer devagar depois de dias sem comer o suficiente. Cada garfada era real de uma forma que comida nunca havia sido antes. Dormiu 12 horas. Na manhã seguinte, Maurício ligou cedo. Karina apresentou uma demanda. Alega fraude, manipulação, fideicomisso inválido. Esperava isso. Vamos responder com a evidência. O caso dela não tem base, mas vai demorar. Enquanto isso, você já tem o controle operacional. Nada pode ser feito sem sua assinatura. Pausa. Preciso te avisar de uma coisa. Karina está em situação financeira complicada. Roberto ficou sabendo que a herança não era o que ela esperava. Parece que a relação estava condicionada ao nível de patrimônio que ela traria para o casamento. Horácio deixou isso assentar. Uma mulher que havia construído toda a segurança da vida sobre o dinheiro de um homem que estava esperando o dinheiro de uma mãe. Estrutura com 2 pontos de falha empilhados. Esse dia chegou. Naquela tarde, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Horácio. Era Karina. A voz era diferente de tudo que ele havia ouvido nela. Menos volume, mais aresta. O que você quer, Karina? Preciso conversar. Podemos resolver isso como família. Família é uma palavra interessante vinda de você. Breve silêncio. Olha, sei que erramos. Sei que eu errei. Mas você não pode levar tudo. Somos as filhas dela. Você era o genro. Era o genro que estava lá quando vocês não estavam. Horácio! A voz rachou. Estou com dívidas. Roberto está pedindo divórcio. Contei com essa herança. Não tenho de onde tirar. Roberto, o homem do sorriso comprado que consultou o relógio 3 vezes no enterro da sogra, que sempre soube fazer contas, que descoberto que o portfólio de Karina não incluía mais os milhões que ele esperava, estava encerrando o investimento com a eficiência de quem fecha uma empresa que deixou de dar lucro. Pode-se dizer muita coisa do Roberto, mas inconsequente não era. Vou fazer uma pausa aqui. Não para sentir pena, para observar. Karina havia publicado foto em Punta del Este, enquanto Graciela morria de pneumonia por falta de $480 para antibiótico. Havia mandado energias positivas, enquanto Horácio vendia o próprio computador. Havia passado a 3 metros dele na rua sem reconhecê-lo, ou reconhecendo e escolhendo não ver. E agora ligava pedindo compreensão familiar. Isso não é coincidência, é padrão. Karina, a Verônica ficou com os 40% das ações da empresa. O que Graciela destinou a você, os imóveis, a conta de investimentos, continua garantido. Vai receber os rendimentos, o patrimônio que ela queria te dar, está lá. Pausa. O que eu tenho não é negociável. Foi dado por quem tinha o direito de dar, a quem havia feito por merecer. Você é cruel. Fui cruel quando te mandei mensagem pedindo $480 para o antibiótico da sua mãe e você me mandou energias positivas. Silêncio completo. Retira a demanda, Karina. Seu advogado já sabe que não tem caso, isso é só teatro. Ela desligou. 3 dias depois, a demanda foi retirada.
Maurício confirmou com a mesma economia de palavras de sempre. Retirou. O advogado dela viu a evidência e aconselhou a saída. Verônica também não pelejou mais. Quando os documentos sobre a tentativa de interdição chegaram nas mãos do advogado dela, a resposta foi silêncio. Depois, aceitação dos termos. 40% das ações. Dividendos garantidos. Sem cargo operacional. Fim da disputa. Horácio contratou um administrador profissional para a empresa, indicado pelo Sr. Bergoglio, um homem com 30 anos de experiência no setor de construção que sabia o que fazer sem precisar de supervisão diária. Horácio participaria das decisões estratégicas, assinaria o que precisasse ser assinado, mas não viveria encadeado a um escritório. Já havia dado anos demais de vida por obrigação. Alugou um apartamento modesto em Palermo, perto do parque. 2 quartos, cozinha equipada, uma varanda pequena com plantas. O tipo de espaço onde uma pessoa cabe com sobra. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Nos meses seguintes, algo começou a tomar forma. Não de repente, mas com a lentidão das coisas que são sólidas. Horácio pensava nas cartas noturnas que havia recebido ao longo de anos, nas histórias que conhecia de pessoas que haviam passado pelo que ele passara. Cuidadores de pais com Alzheimer, esposas cuidando de maridos após acidente vascular cerebral, filhos que haviam abandonado carreiras para estar presentes onde a família havia sido ausente, pessoas invisíveis para o mercado, para o Estado, para as heranças que chegavam e ignoravam exatamente eles. Marcou uma reunião com Maurício. Quero criar uma fundação. Que tipo de fundação? Para cuidadores familiares, pessoas que sacrificam a vida cuidando de alguém e ficam sem nada quando acabam. Quero dar apoio financeiro, recursos, reconhecimento. Quero que ninguém mais passe pelo que passei. Maurício ficou quieto por um tempo. Graciela ficaria orgulhosa. É por isso que quero fazer. A Fundação Graciela Montero foi registrada 4 meses depois. Usava parte dos lucros da construtora para financiar famílias em situação de colapso financeiro causado pelo cuidado de parentes enfermos. Dinheiro para medicamentos, para equipamentos, para descanso, para terapia, para comida, para dignidade. Aqui tem um dado que quem é do Brasil talvez não conheça pelo nome. Os especialistas chamam de síndrome do cuidador. Um conjunto de sintomas físicos e emocionais que afeta quem cuida de doentes crônicos sem suporte adequado. Depressão, exaustão, isolamento social, deterioração da saúde. O cuidador que cuida de todo mundo sem que ninguém cuide dele. Horácio havia passado por cada um desses estágios. Agora sabia colocar nome neles. E sabia que havia milhares de pessoas naquele mesmo ciclo nesse exato momento, em Buenos Aires, em São Paulo, em qualquer cidade do mundo. Cada família ajudada era uma forma de honrar Graciela. Cada pessoa que saía daquela crise era uma resposta ao que havia acontecido com ele. Verônica sumiu por meses após a resolução jurídica. Karina também. Rumores chegavam por caminhos indiretos. Verônica havia tido que vender o apartamento em Recoleta para cobrir dívidas que a renda do cargo de diretora executiva cobria e os dividendos sozinhos não cobriam. Karina estava num divórcio complicado, Roberto havia pedido a separação e o processo estava sendo disputado por tudo que havia no nome dela, que era pouco. Horácio ouvia essas notícias sem satisfação e sem culpa. As decisões têm consequências. Essa é uma lição que a vida cobra sem pedir permissão. 8 meses depois do dia em que abriu a caixa, Horácio estava no Parque Centenário numa tarde de sábado, quando recebeu uma mensagem de Verônica. Preciso te ver, não é sobre dinheiro, por favor. Respondeu 2 dias depois. Café na Rua Gorriti, quarta às 4. Ela chegou 10 minutos atrasada, sem maquiagem elaborada, roupas simples, uma jaqueta que ela havia usado anos atrás
antes do cargo executivo, os ombros levemente caídos. O tipo de pessoa que havia perdido algo que usava para se manter em pé e estava aprendendo a ficar em pé sem aquilo. Sentou-se. Ficou em silêncio por quase 1 minuto completo. Depois disse: "Vim me desculpar. Não porque preciso de algo, porque preciso dizer." Horácio ficou quieto. Encontrei uma carta de mamá entre as minhas coisas. Uma que ela escreveu antes do derrame. Dizia que me amava, mas que estava decepcionada. Que havia criado uma mulher que confundia status com valor. Que esperava que eu aprendesse essa diferença antes que fosse tarde demais. Pausa. Demorou, mas aprendi. Horácio olhou para ela. Há uma diferença muito grande entre a Verônica daquela tarde e a Verônica que havia batido a palma na mesa de reunião meses atrás. Não era derrota. Era outra coisa. Era alguém que havia examinado o próprio interior e não gostado do que encontrou, e estava decidindo fazer algo com isso, em vez de desviar o olhar. Vou dizer algo que não diria num momento de calor. A transformação de uma pessoa nunca é evento, é processo. Verônica não havia mudado do dia para a noite porque perdeu dinheiro. Havia perdido dinheiro, ficado sem o que usava para se definir. E nessa ausência encontrado a obrigação de olhar para quem era sem aquilo. Isso é raro, mais raro do que parece. Não vim buscar perdão, ela continuou. Não mereço isso ainda. Vim dizer que finalmente entendi o que mamá via em você que nós nunca quisemos ver. Horácio bebeu o café. Obrigado por dizer isso. É suficiente isso? Precisa ser suficiente para você, Verônica. Para mim já não importa da mesma forma. Ela assentiu. Antes de levantar, disse uma última coisa. A fundação que você criou, li sobre ela, é exatamente o que mamá teria querido. Se você algum dia precisar de voluntário, sempre precisamos. Aparece no escritório da fundação na semana que vem. Conversamos. Ela foi embora com o passo menos seguro do que sempre havia tido. Mas ela foi embora de frente, sem curvar mais do que o necessário. Horácio terminou o café sozinho no café da Rua Gorrite, no coração de Palermo, num bairro que ele havia projetado parte de quando tinha 30 anos e futuro apontando para a frente. Buenos Aires continuava igual a si mesma do lado de fora, mas a cidade vista de dentro de uma vida que havia encontrado seu eixo de volta era uma cidade diferente. 1 ano depois de abrir a caixa, Horácio foi ao cemitério da Chacarita visitar Graciela. E depois foi até Célia. Ficou sentado no pasto ao lado da lápide dela por 1 hora. O sol de Buenos Aires em outubro esquentava as pedras do cemitério. Pombas caminhavam devagar nos caminhos de gravilha. Tirou do bolso do paletó um papel dobrado e pequeno. Guardava aquele bilhete há anos, desde o dia em que o encontrou no armário de Graciela. A letra de criança estava desbotada pelo tempo, mas ainda legível. Mamá. Hoje aprendi que o céu tem a mesma cor dos seus olhos. Colocou o bilhete contra a lápide. Ficou ali um momento. Depois o recolheu de volta. Não era para deixar. Era para continuar carregando. Falou em voz baixa, como quem conversa com quem está presente de outra forma. Cumpri a promessa, meu amor. Cuidei da tua mãe até o fim. E ela cuidou de mim de uma forma que eu nunca imaginei possível. Pausa. O homem que você amou não quebrou, dobrou, chegou perto de quebrar, mas resistiu e fez algo com o que sobrou. O vento moveu as folhas das árvores altas do cemitério. Não existe resposta racional para o que Horácio sentiu naquele momento. Mas havia algo que se parecia com a paz que vem quando uma história longa e dolorosa encontra o seu lugar certo. 2 anos depois, a fundação havia ajudado mais de 800 famílias em Buenos Aires e províncias vizinhas. Verônica trabalhava como coordenadora de voluntários. Havia mudado de forma real,
Não completa, porque as pessoas nunca mudam completamente, mas real o suficiente para importar. Havia se tornado mais quieta, mais presente, mais atenta ao que os outros precisam em vez de ao que ela quer mostrar. Karina nunca apareceu. O divórcio de Roberto havia sido encerrado com um acordo desfavorável a ela. Alguém disse que havia se mudado para Rosário, depois para outra cidade. Horácio não soube mais e não procurou saber. As decisões têm consequências. Até que uma manhã Maurício ligou com um tom diferente do habitual. Horácio, encontrei algo nos meus arquivos. Uma carta de Graciela endereçada a você com instrução de entrega 3 anos após a morte dela. 3 anos. 3 anos. Você pode vir hoje? Foi ao escritório. Maurício entregou um envelope selado, a letra de Graciela na frente. Horácio abriu em pé, ali mesmo, sem esperar. A letra era a mesma que havia reconhecido na caixa. Firme demais para ser dos últimos anos. Escrita quando ela ainda tinha corpo que obedecia. Querido Horácio, se está lendo isso, passaram-se 3 anos. Significa que você sobreviveu, que usou o que eu te dei para construir algo bom e não para destruir. Sempre soube que assim seria. Mas quero que entenda uma coisa que talvez ainda não saiba completamente. O dinheiro nunca foi o presente. O presente era a confirmação de que tua vida tinha sentido, de que os 12 anos não foram desperdício, de que o amor que você deu a Célia e depois a mim importou. Era isso que você precisava saber com certeza. E era isso que só uma perda total, seguida de uma recuperação total, poderia provar. Você teve de tocar o fundo para entender o peso do que estava no ar. Cuida de ti agora. Você mereceu isso desde sempre. Com amor, Graciela. Horácio dobrou a carta com cuidado. Maurício fingiu estar olhando para os documentos sobre a mesa. Nenhum dos dois falou por um tempo. Depois, Horácio disse: Ela sabia de tudo desde o começo. Ela sabia de tudo desde o começo. Maurício confirmou. Horácio voltou para o apartamento de Palermo. A varanda tinha begônias novas que havia plantado no fim de semana. O sol da tarde de Buenos Aires entrava pela janela da sala com aquela qualidade específica de luz que a cidade tem nas tardes de outono, dourada e levemente inclinada, como se estivesse se despedindo do dia com cuidado. Abriu a caixa de madeira que ficava numa prateleira. Colocou a carta de Graciela dentro. Fechou o pestilo. A caixa tinha chegado como madeira velha e poeira, e havia sido recebida com gargalhadas numa sala de reuniões por 2 mulheres que enxergaram sucata onde havia uma mensagem de décadas. Agora, guardava a confirmação de que tudo havia valido a pena. Verônica e Karina riram de uma caixa de madeira porque enxergavam valor apenas no que brilhava, no que tinha cifras, no que aparecia nas fotos das redes sociais. Graciela não. Graciela sabia de uma coisa que poucos sabem. O valor real de uma pessoa raramente está onde os invejosos procuram. Está no que ela faz quando ninguém está vendo. Está na promessa que ela cumpre mesmo quando cumprir essa promessa custa tudo. Olhem para esse homem. Não perdeu uma herança, ganhou o que importa. A certeza de que o que ele era havia sido visto, reconhecido e honrado por quem tinha autoridade para fazê-lo. Guarda isso. E se a história de Horácio chegou até você hoje, talvez seja porque você conhece alguém assim. Ou talvez seja você mesmo. Conta aqui nos comentários o que essa história mexeu em você. E deixa a tua cidade também, porque você não vai acreditar de onde as nossas histórias chegam. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento. Inscreva-se e ative o sino de notificações. A próxima história já está chegando e eu garanto, vai valer a espera. A gente se vê na próxima história.